Os 7 pecados mais sérios, de acordo com a Bíblia, Provérbios 6, 16 a 19, são coisas que Deus realmente não gosta. Ele as considera abomináveis. Estas são: olhos cheios de orgulho, língua que mente, mãos que machucam pessoas inocentes, coração cheio de pensamentos ruins, pés que correm para fazer coisas más, testemunha que mente e quem cria brigas entre irmãos. Quando Deus diz que odeia algo, é algo sério, e por isso devemos ser cuidadosos para não fazer coisas que desagradam a Ele. Vamos olhar mais de perto essas coisas que a Bíblia menciona. O primeiro é ter olhos cheios de orgulho. Isso significa se sentir superior a outros, seja por talento, beleza, riqueza ou status social. É como olhar para os outros como se fossem inferiores. O orgulho faz as pessoas agirem de maneira arrogante, distante e às vezes até com desrespeito pelos outros. Ele está relacionado a pensar muito em si mesmo, se exaltar e se admirar demais. Um olhar orgulhoso acontece quando algumas pessoas se acham superiores a outros por causa de sua posição ou vantagens. Isso pode incluir mostrar muito sobre a própria riqueza, ser vaidoso sobre a aparência, agir como se fosse mais inteligente ou superior em relacionamentos. Basicamente, o orgulho faz as pessoas pensarem que são sempre corretas e melhores que os outros. Quem é orgulhoso não reconhece a importância de Deus, achando que pode ser bem-sucedido sozinho. O orgulho é quando confiamos demais na nossa sabedoria, deixando Deus fora da nossa vida, das coisas que temos e até mesmo da nossa identidade. Não é surpresa que o orgulho seja algo que Deus não gosta. Ele o considera muito ruim, pois o orgulho é parecido com a natureza de Satanás. Na verdade, foi o orgulho que causou problemas no céu e fez com que Satanás fosse expulso. Não devemos levar o orgulho na brincadeira, pois Deus se opõe a orgulhosos. Como está em Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus se opõe a orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Honestamente, o orgulho é como se fosse se adorar demais. Hoje, nas redes sociais, muitas pessoas parecem se colocar em um pedestal, se elogiando e se glorificando. É importante perceber que as coisas boas em nossas vidas não vêm apenas dos nossos esforços, mas são presentes de Deus. Já vi pessoas agindo de maneira orgulhosa, pensando que são boas por si mesmas, muitas vezes disfarçando isso como justiça. Isso lembra a história que Jesus contou sobre um fariseu e um coletor de impostos. Lucas capítulo 18, versículos 9 e 14. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu ficou lá se gabando, dizendo a Deus que era melhor do que os outros, enquanto o publicano admitiu que não era perfeito. Deus valoriza a humildade, não a autoexaltação. Um dia Jesus contou uma história sobre um homem religioso e outro que era cobrador de impostos. O religioso se achava muito justo e, ao orar, dizia a Deus o quanto era bom, comparando-se a outros. Ele se vangloriava de suas boas ações, como jejuar e dar o dízimo regularmente. No entanto, sua oração era cheia de orgulho, sem humildade. Já o cobrador de impostos ficava longe, nem ousava olhar para o céu. Ele se batia no peito, reconhecendo seus erros e pedindo a Deus por compaixão, confessando ser um pecador. Jesus explicou que, aos olhos de Deus, o cobrador de impostos foi justificado, ou seja, perdoado, enquanto o religioso orgulhoso não recebeu a aprovação divina. A lição é que quem se humilha diante de Deus será exaltado, enquanto aquele que se exalta será humilhado. Essa história nos mostra a importância da humildade e da sinceridade em nossa relação com Deus. Essa história mostra claramente como o orgulho pode fazer alguém pensar que é perfeito e não precisa melhorar. O exemplo é um religioso que, cheio de orgulho, começa a se gabar de suas boas ações, achando que é superior a outros e não aceita críticas. Já o coletor de impostos, normalmente visto como alguém errado na sociedade, se aproxima de Deus de maneira diferente. Ele fica longe, nem olha para o céu, batendo no peito e admitindo ser pecador em uma oração simples. Deus, tenha compaixão de mim, pecador. Ele mostra a humildade verdadeira, reconhecendo seus erros e pedindo a misericórdia de Deus, sem se comparar a outros. O desfecho da história é claro. Jesus diz que o coletor de impostos, por sua humildade, foi aceito por Deus,
enquanto o religioso não. Ele destaca a ideia de que quem se acha superior será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Essa história nos lembra que o orgulho é destrutivo, enquanto a humildade verdadeira pode transformar e abrir a porta para a misericórdia de Deus. Ensina-nos que, se aproximarmos de Deus com humildade, como o coletor de impostos, recebemos a compaixão e a aceitação divina. O segundo comportamento que Deus não gosta é quando falamos mentiras. Deus não suporta quando usamos a língua para dizer coisas falsas de propósito, seja para prejudicar alguém ou para agradar a um amigo. Ele é totalmente a favor da verdade, e a mentira não tem lugar em seu coração. A mentira é associada ao diabo, que é chamado de pai da mentira. Se contamos mentiras, estamos agindo mais como o diabo do que como Deus, como diz em João capítulo 8, versículo 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem fazer o que o diabo deseja. Desde o princípio, ele foi um assassino e nunca se apegou à verdade, porque nele não há verdade. Quando mente, fala do que é dele, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando mentimos, estamos nos alinhando com o diabo em vez de Deus. O que Deus quer é que sempre falemos a verdade uns aos outros, como destaca em Efésios capítulo 4, versículo 25. Portanto, deixem de mentir e digam a verdade uns aos outros, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Deus se alegra quando somos sinceros, e isso significa que devemos sempre falar a verdade, trazendo benefícios para quem nos ouve. Contar mentiras, falando coisas falsas de propósito para enganar ou prejudicar alguém, é algo muito ruim aos olhos de Deus. A Bíblia, em Provérbios capítulo 12, versículo 22, diz que Deus não gosta de quem mente, mas fica contente com aqueles que são fiéis e verdadeiros. Em um trecho do livro de Atos, vemos as consequências sérias de mentir. Ananias e sua esposa venderam suas coisas, mas esconderam parte do dinheiro, mentindo para os líderes da igreja. O apóstolo Pedro os confrontou, dizendo que a mentira deles tinha vindo do maligno. Isso mostra como Deus não aceita mentiras, e as ações enganosas de Ananias e Safira tiveram consequências graves, resultando na perda de suas vidas. Portanto, é importante comprometermos-nos a sempre falar a verdade, pois Deus deseja que sejamos honestos e íntegros em tudo que dizemos e fazemos. O terceiro ponto na lista das coisas que Deus não gosta são mãos que machucam pessoas inocentes. Aqui, Deus está mostrando claramente que não gosta de mãos que fazem mal a inocentes, o que está associado ao diabo. A expressão mãos que machucam inocentes se refere diretamente a matar alguém sem razão. Mesmo que você nunca tenha cometido assassinato, quero compartilhar uma lição de Jesus que oferece mais entendimento. Em Mateus 5:21, 24, Jesus diz: Vocês ouviram que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar será julgado. Eu, porém, digo que qualquer um que se irar sem motivo contra seu irmão será julgado, e quem insultar seu irmão será julgado pelo tribunal, e quem chamar seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se ao levar sua oferta ao altar, você se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Basicamente, Jesus está dizendo que guardar ódio ou raiva injustificada contra alguém, sem espaço para o perdão, é semelhante a cometer um pecado equivalente a matar. João também reforça esse conceito em 1 João 3:15, que afirma: Quem odeia seu irmão é como um assassino. Vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então eu pergunto a você hoje: há alguém por quem você sente ódio? Alguém que está aprisionado em seu coração? Encorajo você a libertá-lo, perdoá-lo. É do seu próprio interesse perdoar. Manter o ódio não traz benefícios construtivos e não trará positividade para a sua vida. O quarto ponto na lista é ter um coração que faz planos ruins. Deus consegue ver os cantinhos mais escondidos dos nossos corações, conhecendo cada pensamento e intenção. O profeta Jeremias explicou isso bem em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, dizendo que o coração é enganoso e muito mau. Quem pode entender isso? Imagine se Deus revelasse os pensamentos mais secretos das pessoas. Ficaríamos chocados com os planos ruins que estão escondidos lá dentro.
É importante reconhecer que nada fica escondido dos olhos atentos de Deus. Ele sabe de tudo, como está escrito em Salmos capítulo 44, versículo 21. Deus não descobriria isso? Pois Ele conhece os segredos do coração. Por isso, é crucial buscar a Deus em oração, pedindo uma renovação dos nossos corações. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Deus promete: eu vou dar a vocês um coração novo e colocar um espírito novo dentro de vocês. Vou tirar o coração duro e dar a vocês um coração sensível. Essa transformação divina significa mudar de um coração inclinado para o mal, para um coração que segue a vontade de Deus, cheio de compaixão e justiça. O quinto ponto da lista são pés rápidos para correr para o mal. Quando a Bíblia menciona pés ágeis para o mal, está falando sobre um conceito moral e espiritual, não algo literal. Não se trata de correr fisicamente rápido, mas sim de estar prontamente disposto a se envolver em ações más ou participar de atividades pecaminosas. Isso significa que algumas pessoas são rápidas em abraçar comportamentos pecaminosos sem hesitar, sem pensar nas consequências ou nas implicações morais de suas ações. A falta de restrição moral destaca a ausência de um senso de retidão naqueles que estão prontos para fazer o mal. Eles podem não ter uma bússola moral forte e ser facilmente tentados por pecados. A indiferença à consciência é notável, pois essas pessoas muitas vezes ignoram a voz interior que as alerta contra o mal. Isso é perigoso, pois aqueles que se apressam em fazer o mal podem seguir um caminho de decadência moral e destruição espiritual. Sua pressa em se envolver na maldade pode levá-los por um caminho sombrio e prejudicial. Contrariamente, a frase destaca indiretamente a importância de buscar a retidão e fazer escolhas deliberadas para evitar o mal. Ela encoraja as pessoas a serem cautelosas, discernidoras e intencionais em suas ações, escolhendo o caminho da retidão em vez do caminho do pecado. O sexto ponto na lista refere-se a ser uma pessoa que mente de propósito. A Bíblia nos diz que Deus não gosta de quem mente e também detesta aqueles que causam brigas entre irmãos. Vamos quebrar isso para entender melhor. Falsa testemunha significa alguém que dá testemunho desonesto ou enganador, ou seja, fala coisas falsas de propósito. Isso é ruim porque é desonesto e vai contra o que é certo. Profere mentiras destaca o ato de falar mentiras de propósito, enganando os outros com palavras. Isso é sério porque mina a confiança nas relações e nas comunidades. Semeando discórdia entre os irmãos é criar brigas ou conflitos entre pessoas que deveriam ser unidas. Isso também não é bom, pois vai contra a ideia de viver em harmonia. Fraternidade significa causar desentendimentos ou disputas entre pessoas que deveriam se dar bem. Vamos agora entender o que essa declaração bíblica quer dizer sobre verdade e honestidade. Deus valoriza muito a verdade e a honestidade. Quando alguém mente de propósito, está indo contra esses princípios sagrados e prejudicando a confiança e a justiça na sociedade. Na fé cristã, ser honesto é essencial e dar falso testemunho vai contra esse princípio. Enganar, mentir e ser uma falsa testemunha podem causar danos sérios, como acusações injustas e destruição de reputações. Essas ações não afetam apenas indivíduos, mas também comunidades inteiras. Unidade e fraternidade. A expressão semeando discórdia entre irmãos destaca a importância de união e harmonia entre os cristãos. Irmãos representam membros da comunidade de fé e causar desunião vai contra os ensinamentos de Jesus, que enfatizou amor, perdão e união entre seus seguidores. Esse versículo mostra que Deus não aprova a desonestidade e a divisão. Ele quer que seu povo viva na verdade, promova a paz e se ajude mutuamente. Aqueles que espalham mentiras e discórdia estão agindo contrariamente à vontade e ao caráter de Deus.